Só vou repetir aqui o começo, né? Que esse projeto ele é patrocinado pelo FIC, que é o Fundo de Investimento Cultural de Campinas, e estamos fazendo um número circense, que é a faxineira da boutique, que tem entre as ações, tem 6 apresentações que estão em andamento, tem mais 3 agora em maio. Temos também algumas ações formativas, e essa é a primeira, que é esse bate-papo com a Devane Neia, que dirigiu o número, e eu sou a palhaça que faço o número. E acho que estava todo mundo aqui quando eu estava introduzindo a D, né? E agora vou passar a palavra para a Delvane para poder estar iniciando aqui o bate-papo. Bem, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo, né? Da gente trocar umas ideias, também saber da experiência de vocês. Assim, a gente vai conhecendo mais, né? O trabalho de cada um, a trajetória de cada um. É tão interessante, Renata, que essa bio que você falou aí, eu já vi que já está defasada, né? Ah, é? Desatualizada, porque não tem um espetáculo com a Silvia, né? Mortes Ardentes, Paixões Enterradas, né? Que é um espetáculo que a gente estreou em 2023, né? E tem um outro espetáculo que eu estreei ano passado. Então, a gente não dá conta, né? De ficar atualizando tudo, né? Eu Sim. tenho assim currículo, já não tem mais o que dizer ali no computador. Currículo completo, não sei o quê, bio, não sei o quê. Aí é uma loucura, né? É uma loucura isso tudo. Ah, Mas Dei, enfim. só uma coisinha. A Cris tá me lembrando que é o que eu ia falar quando eu percebi que eu não estava gravando a reunião. Que a gente está, então, iniciando uma gravação aqui dessa reunião, né? E que pode ser utilizada posteriormente para divulgação, publicação em fins institucionais, em canais digitais, redes sociais, treinamentos e materiais relacionados ao evento. Então, permanecendo na sala com a câmera e microfone habilitados, você declara estar ciente de acordo com a utilização da sua imagem e da sua voz de forma gratuita, conforme os termos apresentados, tá? Então, caso você não concorde, a gente orienta daí de você manter a câmera e o microfone desligado e poder alterar seu nome, se você quiser, né? Mas você pode fazer perguntas pelo chat também. Mas demais as pessoas que quiserem ligar a câmera para a gente poder conhecer aqui também são convidados. É só fazer essa ressalva para a gente poder utilizar se for necessário. Obrigada. Você pode continuar, Dei. Ah, você está mutada, Dei. Bom, seria legal, né, se cada um falar, bom, se apresentasse, mas eu não sei se a gente tem tempo para isso. Acho que é quando as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, aí o que, que você acha, Renata? Aí se apresenta, fala de onde é e tal, né? Ou você quer fazer uma rodada, falando de onde é, e se é palhaço não é, se é palhaço, o que, que você acha? Eu acho que as pessoas podem, de repente, escrever pelo chat agora. Tá, Acho que pode bem, ser, puderem se apresentar para a gente saber quem já entrou aqui, né? Então, se é aham, palhaço. tá. Bom, vamos lá do começo, né? Na palhaçaria, ah, depois que você se inicia, né, todo um processo, eu vejo até como um nascimento mesmo, né? A criança fica ali 9 meses em gestação, né? Depois ele nasce, a criança nasce, e aí vai aos poucos tomando, tomando ciência desse mundo que envolve, né? Seja o ar, seja o som, seja a imagem, né? E a linguagem da palhaçaria, ela passa por esse lugar, né? Que é um estado que você vai adquirir, né? Que você vai alcançar, que você vai aprender a acessá-lo, né?
E a partir disso você vai olhando para esse mundo de forma diferente, uma forma única. E a gente pode, aí as pessoas às vezes se assustam, falam, mas então o palhaço, ele é um personagem? É uma persona que você vai construindo a partir de você, a partir da sua vivência, né? Ele está sempre ligado a você. Aí você fala, mas tem coisas que eu faço e que não, e que às vezes eu até me assusto. É isso mesmo, né? Porque o palhaço, né, a palhaça, ele te dá esse crachá de liberdade para você ir além daquilo que nos é cotidiano. Né? O palhaço, ele te dá esse aval para você ir além. Você pode pensar, mas a criança também tem essa liberdade. Sim, a criança tem essa liberdade, a criança faz tudo isso. Ele pode, né, assim, ninguém vai achar que é ridículo uma criança fazendo algo, só que a criança não tem a experiência, né, não tem a vivência de nós adultos. Então, por isso que tem essa complexidade e que torna a linguagem maravilhosa, porque você transita, né, nesses lugares, né, com a sua experiência, com a sua mente, sabendo como realizar certas coisas, mas com a pureza, com a leveza, com a brincadeira, com o jogo da criança, né? Então, esse é o primeiro momento, né? Depois tem a técnica, que é a parte muito maçante, né, que a técnica é uma coisa que eu procuro firme, porque a técnica, ela nos difere do teatro, né? Ela vai mostrando o que é a palhaçaria, né? Através da triangulação, através das reações, através desse estado de presença que você vai encontrando, que você vai entrando, através de uma lógica que você também vai conhecendo, apurando, né? E as ações em si, né? De agir, de, de agir, de reagir, de jogar, de criar, de improvisar, de estar na presença. E aí o primeiro, depois desse momento, né, que você treina, é encontrar, começar a construir esse material cênico, que é através desse material cênico, na relação com o público, que isso vai te fazer ser palhaço, né? Palhaço, palhaço. Porque eu lembro direitinho que ainda na época que eu iniciei, a gente não falava palhaço, né? Porque veio esse modelo europeu, Luiz Otávio Bunier, né, que esteve na Europa, trabalhou com o Philippe Goulier, trabalhou com o Lecoq, e ele falava clown, então a gente falava clown também. Depois, nos festivais de palhaçaria do Brasil, né, no Anjo Picadeiro, ficava aquela discussão, nós estamos no Brasil, e fala clown, palhaço. E eu lembro que na época que eu iniciei, eu falava assim, eu faço clown, né? Aí eu lembro direitinho quando eu tive a coragem de dizer, eu sou clown, né? Então, eu vejo assim, eu faço palhaçaria, eu sou uma palhaça, né? Você tem que encher a boca para falar isso, né? Eu sou uma palhaça, sou um palhaço, né? Porque tem toda uma tradição, um respeito, né? Que a gente sabe que existe, uma máscara que está ali te conduzindo, então requer muito respeito, claro. E a partir desse material que você vai improvisando, começar aos poucos, ele vira um repertório. E o repertório, ele vem aliado a um cabedal, assim, de ações e reações que você precisa treinar também. É como se fosse uma coreografia, né? Eu vejo que os palhaços, quanto mais velhos eles são, quanto mais tempo eles fazem, oi, Ana tá aí também, eu tinha visto, a Ana de Maringá, tem muita gente que eu conheço que estão aí, que estou bem feliz. Ele passa a dançar as ações, né? Se vocês forem assistir o Chaplin,
vocês veem que ele dança as ações dele, né? Então, eu acho que o objetivo maior é você dançar essas ações, né? Não a dança por si só, mas essas ações de tantas vezes feita, tantas vezes experimentada, ela fica tão orgânica que ela vira uma dança. Né? E isso é maravilhoso, é sensacional quando você entra nisso, né? E o material, quando você tem o material, você tem que fazer inúmeras vezes, né? A gente fala um espetáculo novo, um número novo, pelo menos 10 vezes no público, para você começar a entender esse material. Então, quando eu trabalho com um palhaço ou com uma palhaça, eu puxo muito, eu fico muito, eu viro a chata mesmo, né? Eu vejo assim, às vezes, um nariz torcido, umas carinha feia, uma carinha emburrada, mas é o meu papel. Eu pego muito nisso, a técnica, e volta e faz, e faz. É difícil? É difícil, não é fácil. É chato muitas vezes, mas é necessário para daí você ter esse trilho e saltar nessa liberdade, né, de fazer o material. Tá. Aí depois de um número, você vai entendendo a sua lógica, você vai entendendo o universo que te acompanha, né, porque tem um universo que acompanha cada figura, né, e assim, sempre deve partir, ao meu ver, daquilo que você mais gosta, do seu coração. Não importa que a sua linguagem, a sua estética seja, sei lá, vou falar agora palavras aleatórias, mas vampiresca ou sei lá, essa coisa bruxa, feiticeira, não é que é um personagem, mas que tem essa tendência dessa estética, não importa. O que importa é você ser coerente com as coisas que são preciosas para você, né? E às vezes a gente apresenta certas coisas que nem nós temos consciência. Isso é um mistério que eu acho da palhaçaria, na palhaçaria, né? Você traz coisas que você não se dá conta. E o público te fala. O público, os amigos, eles vêm trazendo essa coisa para você. Quantas vezes eu ouvi, ai, a Margarida é o nome da minha palhaça, ah, ela parece uma francesa. Você tem alguma família, coisa? Eu falei, gente, não tenho nada com a França. Minha mãe é da roça, meu pai é caipira lá, não tem nada com a França. Sei lá de onde que vem isso, pelo amor de Deus. Nunca pensei que ela fazendo uma coisa vai se afrancesar. São gostos, são coisas que a gente traz, que está no nosso inconsciente, e que é maravilhoso por isso. Né? A escolha de uma canção, a escolha dos seus objetos, né? esse universo, né, pessoal, né? E a grande virada da minha vida na palhaçaria foi quando eu percebi, né, gente, porque naquela época, né, no século passado, que eu me iniciei no século passado, não tinha essa história, palhaçaria. Primeiro que não tinha essa palavra, palhaçaria, e não tinha nem essa palavra, palhaçaria feminina, de jeito nenhum, né? A gente não ousava questionar no início, né? Mas a gente ia se arriscando, né? Porque os modelos eram masculinos, né? Então, vinha aquela coisa de tropeçar em cadeira, de queda, eu não sabia fazer nada daquilo. Eu falava, meu Deus do céu, eu não sirvo para isso, eu não sei fazer. Até um dia que eu tive coragem de fazer diferente, né? E o orientador na época era o Ricardo Pussetti, ele falou, aí, Margarida, isso mesmo, aí, não sei o quê, muito bem. Ali me veio uma luz, eu falei, eu posso fazer do meu jeito, então. Veja só, hoje uma coisa tão simples, né, que é tão comum, mas na época não era. A partir daí eu comecei a desenvolver os meus materiais, eu falava, trazendo o universo feminino, a gente falava assim, então, esse trabalho, ele tem essa coisa do universo feminino, então eu fui reunindo as coisas, os meus objetos, minhas coisas que faziam sentido, e comecei, né, a criar um número, e foi, a partir desse número, virou o meu solo, a mala, né, que a Renata já citou aí,
E aí eu vi que eu me tornei palhaça a partir deste espetáculo, né? De encarar a plateia, de fazer a plateia rir, de fazer a plateia viajar, né, gente? Porque é uma viagem, né? Quando você vai se apresentar, você tem que propor uma viagem aí, né? Desse mundo teu, dessa história tua, com o público e na relação com ele o tempo todo. Então, quando eu dirijo, primeiro eu chego junto com a pessoa, né? Primeiro para conhecer esse trabalho, né? Essa lógica de como é que funciona e depois o tema, né? Quer falar sobre o quê? Então começo nessa provocação, né? Eu costumo dirigir dessa forma, conheço outros colegas, amigos que fazem também dessa forma, numa provocação, numa pergunta, numa trabalhando a lógica, né? E quando você provoca, né, a pessoa para ela sair daquele conforto, é onde começa a alquimia da criação, né, da criatividade, né? Que é muito fácil você ir ali e ficar fazendo aquilo que você já conhece, mas e aí? Né? O que já conhecemos não nos permite crescer, né? Então, a partir dos objetos, a partir da escolha de uma música, né? São elementos que eu vou dando e a pessoa vai trazendo, muito dela também, ou às vezes eu proponho coisas que vão levando a encontrar aí um fio da meada, né? Porque a coisa mais maravilhosa que eu acho quando você entra na sala de trabalho para construir algo é as surpresas, né? Que a gente encontra os desafios e as surpresas. E quando vai acontecendo, vai amarrando aquele trilho, né? Aquele caminho que está sendo percorrido, né? Então, não dirigi apenas solos, né? Já dirigi 3 palhaças, 2 palhaças, né? Palhaços mais números. Nunca dirigi um espetáculo de palhaço só de homem, sabe? Mas já dirigi números de palhaços. Agora, palhaças, eu dirigi muitos espetáculos de palhaço, dá mais de 8 já. Então, comecei em 2003 a dirigir palhaças, né? Então, às vezes a pessoa fala, o meu jeito de fazer é muito pessoal, mas isso é de nós mulheres, né? Quando tem essa discussão, né? Quantas vezes, quanta batalha que eu travei para dizer que tinha diferença, e tem. As mulheres trabalham, não é, Daniel, que está aí? As mulheres trabalham de modo diferente. Elas trazem uma coisa mais, assim, eu ia falar intimista, mas nem todas, mas a coisa pessoal, né? Suas histórias e de vida, suas histórias, enfim. É claro que a gente vai teatralizando isso, né? De forma que não é ali um depoimento, né? Mas a gente vai teatralizando, vai encontrando a graça nisso, né? O riso, às vezes também o drama, né? Porque não, né? A palhaçaria ela tem esses pequenas gotas, né? E de dramaticidade, de trágico, né? O palhaço, porque não, ele traz a tragédia também, né? Então ali a gente vai nesse jogo construindo essa dramaturgia. O espetáculo que a gente fez em 2023, que eu falei Mortes Ardentes, Paixões Enterradas, direção de Rena de Faria, a dramaturgia também é dela, e eu faço com a Silvia Leblon. É um espetáculo que faz rir, mas ele também é trágico, ele é muito trágico. Ele fala de morte, né? Ele fala da passagem do tempo, ele fala de 2 palhaças velhas, né? A Silvia está com 76, 77 anos, eu estou com 63, então a gente fala disso também, dessa passagem do tempo,
dessas mulheres, né? Não é uma narrativa assim falando, né? Mas o público vê, são duas mulheres maduras, duas mulheres velhas, né? Que estão ali numa amizade, então tem essa coisa trágica também, né? Fala de morte, então é maravilhoso assim o trabalho na palhaçaria porque você pode falar sobre tudo. Ele pode trazer vários aspectos da vida, né? Vários aspectos humanos. Ele tem essa profundidade, né? Ele tem essas nuances é, de esperança e às vezes de desesperança também, né? Enfim, gente, eu dei essa abertura aí, posso ficar falando aqui, mas seria legal se a gente conversasse, né? Batesse um papo. O que vocês acham? Eu acho que pode ser. Eu vou só ler aqui as pessoas que colocaram, e aí quem quiser já perguntar alguma coisa, pode ir elaborando, quiser levantar a mão aí ou escrever no chat. Mas vou apresentar aqui quem já se colocou. Quem quiser se apresentar, estamos aqui conhecendo vocês também. Então, a primeira foi a Monique de Porto Alegre. Ela disse que não tem nenhuma experiência com palhaçada, mas adora o tema. O Daniel Torres é palhaço, o palhaço castanho, é do Ceará, Mirim, Natal, Rio Grande do Norte. A Ana Wansowski, não sei se eu li certo, Ana, desculpa se eu não li certo. É palhaça de Maringá, Paraná, iniciou na palhaçaria em 2016 e atualmente está trabalhando em um projeto solo de palhaça sobre maternidade. E a Delvane estará com a gente no projeto. Você vai dirigir, Dê? Não? Eu vou dar uma Ah, oficina com palhaças. legal. A Clara Moura mora em Campinas e é de Fortaleza. Não tem nenhuma experiência, mas é muito admiradora e quer explorar mais. O Lucas Nascimento é de Pernambuco, é psicólogo infanto-juvenil, iniciou nesse universo na palhaçaria recentemente, fez um curso rápido, mas quer continuar se aprofundando. A Marcela é a Maritica, trabalha com atividades circenses e a palhaça dela ainda dorme. A Maíra de São Paulo está na investigação da palhaçaria. E se alguém mais quiser se apresentar por vídeo e voz, que não se apresentou, pode se apresentar, ou pode escrever aqui. E se alguém que já quiser fazer alguma pergunta, a gente pode, né, começar a abrir. E a gente brinca que na palhaçaria a gente trabalha com a vergonha, né? E, e aí a gente aprende a ir com vergonha mesmo. Pra gente poder trabalhar na vergonha, a gente vai entrando com vergonha mesmo. E fala besteira e erra. Então aqui é o lugar para isso mesmo, sabe? Pra gente errar, pra gente aceitar os nossos erros, imperfeições. É, então é por aqui. Pode ser que ninguém até pergunte, mas pode ser que tenha gente com vergonha de perguntar, né? Então por isso que eu tô também tô dando essa introdução. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Boa noite, Lu. Eu tenho uma pergunta, né? Eu sou o Lucas, sou psicólogo infanto-juvenil, como eu mencionei no chat. Eu entrei nesse universo da palhaçaria recentemente, né? Inclusive, eu descobri através de um processo terapêutico, né? Da minha própria terapia pessoal. E eu ainda estou na fase de construção do meu palhaço, né? Eu quero utilizar ele não, como recurso realmente terapêutico na minha clínica. E aí eu tenho uma dúvida assim que é muito pertinente para mim, que é como a gente nomeia o nosso palhaço, porque eu ainda estou nessa fase de descobrir, né? Já me paramentei, já dei uns adereços, já tirei fotos, já explorei ele, mas eu não consegui ainda nomear esse palhaço. E aí é uma coisa que está sendo assim muito angustiante para mim. Eu queria saber assim, para quem tem realmente mais experiência, como é esse processo de nomeação do palhaço?
como a gente nomeia, o que a gente pode fazer para a gente conseguir chegar nesse caminho também. Então, essa é a minha pergunta. Oi, Lucas. Bom, é fazer, fazer, fazer. Quando é que você iniciou? Eu comecei, acho que umas 2 semanas só, ainda. Tá, Bem precoce, né? é bem cedinho mesmo, né? Vamos dizer ali, é um embriãozinho ali que está começando Oi, Juliana. Eu vi que a Juliana está aí também. É, é um embriãozinho mesmo, 2 semanas, né? É muito pouco para você é, entender, né? O, o, o que é isso, né? É porque, como eu estava falando ali no início, é, é esse novo despertar em você que começa, né? Então, quanto mais você fizer, assim, às vezes você pode dizer, ah, mas eu não tenho tempo, não tenho oficina para fazer, não tenho, mas você começa a fazer assim, faz na rua um pouquinho, na festa de amigos. Oi, Amora, boa noite. A Amora tá aí também. Na festa de amigos, festa de família. Eu fazia assim, fazia muitas saídas que a gente chama, sabe? Saídas, você faz saídas, né? Pega um tema, nunca vai sozinho, sempre vai com alguém, ou como palhaço, uma outra pessoa, a paisana, que a gente fala, né? Uma pessoa sem estar de palhaço, para estar junto, se acontece alguma coisa, tá ali. E respira, e fique ali presente, vivendo aquilo naqui e agora, que a palhaçaria nos ensina muito isso, de você trabalhar a presença aqui, agora, que está acontecendo comigo. Né? Então, eu dou aquilo que eu estou sentindo aqui, que eu estou vendo. Porque às vezes, Lucas, a gente fica um pouquinho ansioso, né? De achar que, ai, então eu já quero ter nome, eu já quero. Não, não. É uma coisa demorada. Eu costumo dizer lá para os alunos: olha, a vantagem de ser palhaço é porque a gente, quanto mais velho ficar, melhor vai ficar. Não é? Eu falei, se você não é igual modelo, top moda, né? Modelo, que tem que começar cedo e terminar cedo também. Palhaço não, não tem idade para começar. E quanto mais velho você vai ficando dentro da palhaçaria, vai fazendo, melhor é. Porque você vai entendendo. No começo, Lucas, é muito complicado mesmo, a gente não entende. Aí você tem que estar atento aos impulsos. Isso é maravilhoso. Não sei se você já percebeu isso. O impulso de fazer, aquela coisa nova que você quer fazer, aí você não sabe se faz, se não faz, porque daí vem a sua mente e fala: não, não, isso é ridículo, não vai fazer isso, não, cara, pera lá. Não é isso que acontece? Né? A gente fica se podando. O exercício é aprender a não se podar, certo? E com a técnica, não sei se você já está se familiarizando com ela, que é reagir a tudo, né, no corpo, triangulação, né, e respirar muito, Lucas, muita respiração. Respirar, deixar o ar entrar e ir até lá no pé para agir. Mas o impulso, você não precisa fazer imediatamente que ele aconteça. Você pode elaborá-lo. Tem uma mente ali para elaborar aquilo. Entendeu? Mas o impulso é igual uma criança. A criança não tem um impulso, você vê que a criança sai desembestada fazendo as coisas. É isso que a gente tem que adquirir. Sabe? Eu vou dar essa lição para você. O primeiro é você dar abertura para os seus impulsos. Tá? Te desejo boa sorte, vida longa e continue fazendo, não pare. Tudo bem, tem mais uma Obrigado. pergunta. Tem mais uma pergunta aqui de como treinar a voz do seu palhaço. E também a Maria se apresentou, disse que participou de algumas oficinas de palhaçaria e gostaria de ampliar os conhecimentos dela e se tornar palhaça. E aí a Lecrã, que é a Marcela, na verdade, ela queria saber de como treinar a voz do seu palhaço. Aham. É, é bem delicada essa parte, sabe, Marcela? Deixa eu olhar para Marcela.
Porque, oi, Marcela, a minha palhaça, eu já já iniciei falando, sabe? Eu já iniciei falando. E era uma coisa tão orgânica que eu estranhava o vocabulário. Era um vocabulário arcaico que eu falava. Vinha palavras assim, nossa, meu Deus do céu, né? E é gozado, porque eu sempre dizia que quando eu iniciei, eu era uma velha, a figura, porque eu não sabia o que era palhaço, não sabia, né? Esse estilo nosso, né, gente? A gente não é da tradição, então a gente se inicia diferente, né? A gente não é da tradição circense, nós somos do teatro, então é um modo diferente de iniciar, certo? Então, eu não sabia o que era, né? Era muito novo no Brasil naquela época, né? Era assim, era o Bunier em São Paulo e a Beth, acho que é Elizabeth, Maria Helena, se não me engano, em Porto Alegre. Então, eu cheguei com uma personagem, né? Eu cheguei falando a personagem, eu tenho tantos anos, eu não sei o quê, sou não sei o quê, não sei o quê, e falando os termos todos antigos, assim, né? Claro, Messier me deu uma super de uma rasteira, caí com a cara no chão, mas a Margarida não parou de falar, sempre falou. Então, a voz, você vai ter que experimentá-la de várias formas, mas ela tem que ser de você. Agora, gente, tomem cuidado para não fazer aquela vozinha de criança, né? Que tem uns modelos aí que a gente vê, né? Às vezes a gente vê aqueles modelinhos assim, que depois. Ah lá, o Daniel tá falando que ele não fala. Né? Mas cada encontro, depois eu leio ali. Depois você lê para mim, Renata. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba seguindo um modelo que a gente vê, né? Às vezes na região que você tá, alguns palhaços falam de certo modo, alguns palhaços agem de certo modo. Como eu iniciei lá em Campinas, Barão Geraldo, lá tem grandes palhaços, né? Tem o Ricardo Pussetti, tem o Ézio Magalhães, tem a Naomi Silva, tem um monte de palhaço. E o Rick, a gente iniciou juntos, né? Só que o Ricardo, ele já fazia pesquisa na palhaçaria. Aliás, o Bunier só fez o retiro de palhaçaria por causa dele, porque ele ficava em cima para fazer, né? Para iniciar no Lume isso. Então, a gente imitava o Rick, sabe? Principalmente os homens, imitavam as reações do Ricardo. Imitava o jeito dele, reagir, soltar os sons, entendeu? E ele não fala também, ele fala algumas coisas só. Então, procure, Marcela, quando você está no auge do seu estado, que vier uma reação do corpo, procure colocar a voz junto, com pequenas palavras. Ai, o que é isso? Sabe? Alguma coisa assim, para ver o que vai saindo, sabe? Para ver o que vai trazendo para você, né? Porque você certamente você tem um jeito de falar. Então, a sua palhaça, ela tem que pegar carona com esse teu jeito. Só que teatralizando, aumentando, certo? Por exemplo, eu tenho um jeito lento de falar. Eu falo com muitas pausas. Eu vejo nos meus áudios hoje. As pessoas mandam áudio para mim de 20 minutos, 20 segundos, né? Aí eu vou lá olhar meus áudios, é 45, 57, 1 e 20. Daí eu costumo, por causa das minhas pausas, do jeito de eu falar. Então, na Margarida, sabe? Aí que eu dou asas a isso. Com pausas longas, mastigando as palavras, né? Aqui na minha casa, quando eu voltei a morar aqui na minha cidade, né? A minha irmã e minha mãe, elas faziam assim para mim, ó, vai, tipo, desenvolva seu raciocínio, vai. Eu falei, vocês vão me deixar gaga, falava para elas, vocês vão me deixar gaga. E daí na Margarida, eu uso isso. Então, minha gente, é algo que é paralelo à nossa vida. É muito lindo isso na palhaçaria. Então, coisas que às vezes a vida te cobra para você
dá conta, e você às vezes tem certa dificuldade para isso, na palhaçaria você pode colocar essa dificuldade no espaço, no universo da palhaça ou do palhaço, porque ali é permitido. Então é até curativo, é uma coisa excepcional, né? Porque ele te dá esse esse espaço para você ser na essência. Esse mundo cobra da gente muitas coisas, né? É a rapidez, é não sei o quê, hoje apertar botão rapidinho, você tem ali, né? Esse eu tô falando assim mais sobre mim, mas a palhaçaria o mais importante é você resgatar essa essência e ser essa essência teatralizada. É isso, Marcelo. Espero que tenha te respondido. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Ah, e o Daniel falou que então o palhaço dele não fala. Você quer falar, Daniel? Posso falar. Tá. Meu palhaço não fala, né? É um palhaço desenhista. Então ele procura se comunicar também através do desenho. E aí essa fala nunca chegou. Eu estreiei o ano passado, um solo, e a cada encontro com o público veio surgindo os gramelôs. Que é à medida que, por ele não falar, à medida que eu soltava qualquer ruído, o público também cai numa gargalhada nesse encontro. Então acho que a voz dele vai chegar em algum momento. Mas é uma descoberta a cada encontro com o público, a cada saída, apresentação que eu faço, esses ruídos eles vão chegando de alguma forma. E aí, falando também o gancho do nome, eu fiz a iniciação com a Delvane em 2014, e meu nome é Castanho. Só que eu estreio um espetáculo agora que se chama Riscado. E todo mundo me chama só de riscada, Delvane. Por mais que eu fale que seja castanho, até mesmo por uma reverência à iniciação que eu tive com a Delvane, enfim. E é como é bom ouvi-la escutar agora, depois desse tempo todo que a gente ainda está sem se ver, mas todo mundo me chama de riscado. Não tem jeito. Uai, coloca ali, castanho riscado, uai. Fica aí, castanho riscado, nome e Isso. sobrenome. Vou gerar um nome composto. Estou riscando castanho. Enfim, é isso. Ótimo. Eu acho que a Maíra quer falar alguma coisa É, ali, né, mãe? só comentar uma coisa que eu pensei a mesma coisa quando ele falou, né? Porque tem muitos nome e sobrenome de palhaço, né? Então, legal. Maíra, quer falar? Eu perdi um pouquinho do começo, né? Tava chegando, mas eu queria agradecer o partilhamento de todos. E eu tô nessa busca da palhaça, porque a expressão facial, essa curiosidade, essa busca de tentar me conectar com as pessoas, ela acontece de uma forma natural para mim, né? Então eu cresci escutando, essa daí é uma palhaça. Para de falar isso. Você tá falando sério? Porque muitas vezes, quando eu falo alguma coisa, a pessoa fica em dúvida se eu tô falando sério ou se eu não tô. E para mim, às vezes, eu tô super séria, prestando atenção, mas é uma coisa que parece tão caricata, uma coisa tão dramática, que para a pessoa ela joga um pouco nesse lugar do isso, é isso ou não é? Mas eu acho isso legal. Eu acho isso interessante, né? O que eu sinto que o palhaço faz comigo e o que eu acho que o palhaço pode fazer, que é um pouco, tem a acessibilidade, tem o lúdico e tem essa busca do que está dentro da gente, do que está dentro da outra pessoa, né? Parece que ele faz uma conexão para mim e eu estou buscando essa construção dessa palhaça para, sei lá, dar um nome enfim, encontrar essa voz também, né? Mas também esse relacionamento com o que está dentro de mim. Eu acho que essa busca está mais difícil do que dar o nome do palhaço. Mas eu sinto que sem essa busca, não tem como sair esse palhaço. Então, eu acho que essa sugestão que você deu
até dessa própria questão de ir, de observar, de sentir, de lidar com a vergonha, ela me ajuda como uma prática e me parece segura para experimentar, sabe? Então, acho que isso é bom esse compartilhamento para a gente saber caminhos a trilhar. É isso. Queria saber se a aula vai ficar gravada, você talvez tenha falado já. Sei que está gravando, mas se você vai disponibilizar essa conversa. Bom, a gente vai disponibilizar, sim. Aí só pedir para Uhum, vocês se manterem lá no grupo, que a gente vai passar lá depois o link. aham. E esses outros encontros que vão acontecer, eles vão ser uma continuidade dessa primeira conversa, é isso? Na verdade, eles vão ser independentes, né? Tá. Porque Uhum, essa eu tinha pensado, né, de fazer mais essa discussão mesmo da criação de palhaçaria, para poder legal. aproveitar, né, a experiência da Delvane também, para a gente poder perguntar coisas nesse lugar da criação. A Uhum, próxima oficina, que vai ser dia 21 de maio, vai ser no mesmo horário, né, de quinta-feira também. Aí vai ser uma uhum, introdução. A palhaçaria vão ser uhum, 2 legal. horas, que aí eu que vou ministrar, que eu vou estar trazendo princípios da palhaçaria, explicando um pouco para vocês. A gente vai fazer algumas vivências online, curtinhas, Uhum, e depois a gente vai ter dia 30 de maio uma oficina presencial em Campinas, isso, para quem é da região. Você é da região, Maíra? legal. Você é daqui? Não, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Ah, mas se total. quiser vir para cá, vai ser à tarde, das 2h30 às 5h30. E vão Uhum, ser 3 horas, né? E as duas são tá. gratuitas, são dentro desse projeto. Vai ser uma introdução, né? Porque 3 horas é também uma introdução, mas aí vai ser uma introdução prática, que a gente vai vivenciar na prática, né? Podendo experimentar um pouco. Então, é uma E possibilidade aí, né? Para quem quiser experimentar um pouco mais. então, maravilha. Era mais essa colocação mesmo, esse agradecimento de vocês ajudarem a compor isso, de ter essa disponibilidade de compartilhar assim com tanto amor também, com tanta honestidade. Só isso. Obrigada, Maíra. Tem uma pergunta que eu... Olá, a Bianca, como não deixar com que a direção pode a nossa característica, pode de podar, né? A nossa característica individual, nosso processo criativo. Bianca, se você quiser completar também alguma outra coisa da sua pergunta, senão a deixa, pode responder. Justamente isso, Bianca. Você está em processo, você está sendo dirigida, você está buscando. Como é isso? Porque a direção não pode podar, né? Ela pode criar umas arestas assim, mas te levando, sei lá, para técnica, para, por exemplo, eu nesse último espetáculo, né, que eu fui dirigida, o projeto é meu, né? Então eu que convidei a Rena, convidei a Silvia Leblon. Um dia a Rena, ela, a palhaça dela, ela conhece muito bem nossas palhaças, né? E a palhaça dela, ela diz que tem muito da Margarida, minha palhaça, né? Ela se inspirou muito em mim e tal. Então, ela fazia aquele texto, né, que era muito parecido comigo. E um dia ela me perguntou, Dê, você está sendo, como é que está para você o processo? Você está sendo desafiada? Eu falei, não estou sendo desafiada. Para mim tá tão fácil tudo isso, né? As palavras que estão na minha boca tem muito a ver com a Margarida, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, então o que que te desafiaria, né? Eu falei, cantar uma música ao vivo, assim, e tal.
Ela falou, tá bom, então traga uma música que você goste muito e que seja muito, assim, que você tenha, que mexa com você. Tá bom. Aí no dia seguinte eu levei aquela música do Joy Cooker, que ele canta em Woodstock, With Little Help from My Friend, que é dos Beatles, né? Mas aquela gravação, né? Eu, eu ouço aquilo, mexe comigo. Eu levei essa música. Aí ela falou: "Ah, mas essa música é muito difícil". Eu falei: "Ah, mas você não pediu uma coisa que me desafiasse?". Eu falei: "Então, essa música me desafia". Daí ela falou: ficou meio assim, tal, ficou aquele climazinho assim, mas eu fiquei quieta. E ela falou, aí no dia seguinte ela me levou uma música que era em inglês, assim, tudo bem parecido com Hollywood, antiga, ai, falando inglês, meu destino é você, não sei o que. Eu falei, ai, não, meu destino não está na mão de ninguém. Seja homem, seja mulher, e era romântica, eu falei, não, eu, uma mulher, eu estava com 60 anos na época, com 60 anos eu dizer que meu destino é você, não, não. Aí, tá, então traga outra. E eu ainda com aquela música na cabeça. Aí levei, daí o diretor musical foi em seguida. E ela não pôde ir, enfim. Aí ele falou: Ah, fiquei sabendo que você vai cantar uma música. E eu falei: tal. A Silvia começou a me defender: vai sim, essa música. E esse diretor musical, com sapiência no nível 1000, assim, começou a cantar comigo e foi, não é que eu conquistei isso. Eu canto essa música, nós gravamos em estúdio, tem um momento que essa música ela é cantada por nós em estúdio e tem um momento que eu faço em Gramelô essa música também com microfone e tal, enfim. Então, Bianca, você tem que brigar pelo aquilo que você quer fazer, entendeu? Você tem que brigar e mostrar resultado. Se a direção diz para você, ah, é difícil, você não vai conseguir, como aconteceu comigo, eu me dediquei muito, mas muito. Eu sou péssima no inglês, tá? E estou aí fazendo meu Duolingo, mas eu era pior, entendeu? Eu era pior. Então, eu ouvi essa música mais de 100 vezes, sabe, no fone de ouvido, ia trabalhar, no percurso, eu ficava com aquilo e lia, e estudei muito, muito. E quando ficou pronta, ela chorou, assim, com o resultado, né? Então, é suor, é dedicação, né? E é você mostrar, através do seu trabalho, da sua palhaça, aquilo que você quer comunicar, né? No fim, a música é maravilhosa, ela fala sobre amizade, né? Ela fala sobre amizade e tem tudo a ver com o espetáculo, enfim, era a música que tinha que ser mesmo, né? Então, essas coisas que eu falei no início, que são esses fenômenos, né? Esses presentes, essas surpresas que começam a se revelarem, né? No meio do processo, que é maravilhoso, né? Não sei se te respondi, Bianca. Você quer completar alguma coisa, Bianca? Se quiser, pode escrever ou falar, tá? Pensei também, se alguém quiser fazer outras perguntas, pode puxar aqui no chat, ou levantar a mão. Mas eu pensei da gente estar falando um pouquinho também sobre o processo de criação da faxineira da boutique, né? Que eu acho que pode ser interessante também a gente dividir isso. Vocês querem saber? É, porque aí tem a palhaça e a diretora aqui, né? Para poder falar as duas versões duas perspectivas, né? Sim, só o Richard, vou falar só para você, tá, Richard? Tô brincando. Então, então, posso começar falando, daí depois você fala dessa perspectiva da direção? Então, esse trabalho, assim como a gente comentou
no começo, que a Giovanni disse, né, que muitos trabalhos nascem de um mote pessoal, né, e principalmente na palhaçaria feminina acontece isso, mas na masculina também, né, que a gente tem na masculina já um outro repertório, né, que veio do circo, né, que tem outros elementos assim, né? Quando as palhaças começaram a ir para a cena, geralmente começavam com algum conteúdo, algum tema que queriam trazer do universo feminino, né? Quando foram se colocando dentro dessa linguagem, né? E aí, e para mim, sempre foi assim, né? Também. Então esse número, ele surgiu em 2014, inicialmente, não esse número, o mote da minha palhaça como faxineira. Porque a palhaça a gente vai construindo o palhaço, palhaça, e não necessariamente ele vai fazer uma profissão, né? De certa forma, a minha palhaça aqui, ela faz uma profissão, né? Como se eu entrasse dentro de um personagem ali, né? Que sou eu também, porque fez parte de um mote meu. É, E surgiu de uma experiência que eu tive com faxina fora do país, no momento que eu estava em Londres. É, Eu tinha ido para viver um relacionamento amoroso, que eu tinha um namorado fora, e, e esse namoro acabou na primeira semana que eu cheguei lá. A Delvânia acompanhou, que ele tinha inclusive vindo na oficina dela, a gente tinha montado um número que eu ia apresentar com ele lá em Londres e tal. Então eu fui para lá, assim, meio de princesa, super feliz, né? Eu ia apresentar na rua como palhaça e tal. Então tinha várias idealizações do que aconteceria em Londres, né? E no final não consegui me apresentar como palhaça, né? Também não consegui me inserir, estava meio deprimida e um monte de coisa. E fui trabalhar com faxina, que eu queria ficar mais tempo também. Inicialmente eu ficar hospedado na casa dele, eu fui pagar hospedagem e tal. E aí eu tive essa experiência. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei entrando logo em seguida numa oficina da Delvani e que a gente começou trabalhando isso, porque ela sabia o quanto eu tava assim, né, animada com esse relacionamento, com essa experiência e tudo, e o quanto eu voltei mal, né, assim, apesar de ter vivido numa cidade maravilhosa. Tudo bem que, né, gente, a gente fica deprimida em Londres, é muito bom, né, assim, tipo, essa possibilidade eu queria poder outras vezes na vida, quando eu ficar triste, deprimida, eu deprimi em Paris, Londres, né, maravilhoso. Mas era essa dicotomia mesmo que acontecia comigo. Eu estava meio mal mesmo. E aí a gente foi trabalhando isso num grupo que a gente teve de mulheres palhaças. Éramos em 5 com a Delvani, e cada uma trabalhava o seu tema, e o meu estava sendo esse. E cada vez que a Delvani mexia, e eu chorava, e realmente a gente estava trabalhando uma dor, assim, da história. E ela não sabia ainda dessa minha experiência com a faxina, eu não tinha contado para ela ainda. Aí ela me colocou de faxineira. E minha palhaça, ela era bem cor-de-rosa, né? A Giovanna era assim, toda dondoca, era inteira de cor-de-rosa. E que isso foi descaracterizando. Hoje ela é mais bagaceira, assim, que hoje ela não tem esse lugar assim de princesinha e tudo mais. É, E daí a gente trouxe, né, esse tema da faxina e foi contar a minha história. Esse primeiro número que a gente fez em 2014 não é esse. Eu só tô contando realmente como chegou na faxineira. Era Cinderela às Avessas, que contava essa minha história mesmo, né? E claro que a gente fazia uma teatralização, trazia outros elementos, né, cômicos de tudo isso. Mas fui trabalhar em 2014, eu apresentei 2 vezes em 2 festivais só. E depois não dei seguimento, parei assim com isso, né? Levava em aulas e tal, que eu tenho trabalhado mais como professora, né, desde 2012.
de palhaçaria terapêutica, né? E, e esse material ficou parado. E quando foi 3 anos depois, em 2017, eu fiz uma oficina com a Gard Ruther, que eu até ia comentar quando o Daniel falou assim, né, dessa coisa do gramelô, que ela usa muito o gramelô, né, Daniel? Não sei se você já viu ela. E aí pro Lucas, que também fez uma pergunta de indicações de palhaço e palhaças para acompanhar, ele queria também indicações de livros, materiais, enfim, só amarrando isso, a Gerd Ruther é uma referência também, assim, tem vários vídeos dela, e eu conhecia ela por vídeo inicialmente, né, a D eu já conhecia ela pessoalmente, mas eu ainda não conhecia ela pessoalmente e eu tive uma grata surpresa da vida de poder fazer um processo de criação também com ela. E para mim foi um presente que eu tinha uma grande admiração, né, pelo trabalho dela como palhaça. E eu fui levar esse material na oficina dela. Na verdade, eu levei um outro material que eu contei do material, aí ela falou que não ia funcionar, não, para pensar em outro. Não ia dar certo minha outra ideia. E aí, bom, uma ideia que tinha funcionado era essa da faxina, era a minha última ideia, pra sair assim de um dia para o outro. Aí eu falei para ela que eu tinha esse material. Ela falou, então esse é legal. Aí eu trouxe no dia seguinte, né, algumas coisas desse número que eu tinha feito com a D. E a partir desse número, ela foi dando ideias de estar levando para dentro de uma boutique essa faxina e ter um relacionamento, em vez de uma pessoa imaginária ali, da pessoa imaginária ser um manequim da loja, e brincar com os elementos da faxina, né? Então, eu não vou dar muito spoiler, porque eu gostaria que vocês pudessem assistir também, quem for de Campinas. Quem não puder assistir, depois a gente dá um jeito, eu dou mais spoiler depois, assim, sobre o número. Mas só fazendo, assim, já uma ponte com isso, a gente vai ter apresentação aqui em Campinas dia 15, 16 e 28 de maio. Dia 16 vai ser um sábado, 15 sexta e 28 é uma quinta. Então, vocês estão convidados também, quem for da região, quiser vir para cá. É, E aí, então, teve essas ideias dela. Naquela época, era 2017, eu estava grávida, logo em seguida nasceu minha filha, acabei não realizando, ficou guardado na manga, né? E logo depois, minha filha tinha quase 2 anos, entrou pandemia, daí também não realizei. Aí, em 21, eu me inscrevi no festival online de circo, passei e chamei a Delvane para dirigir online. Aí ela fez, a gente levantou o material que eu tinha. E aí ela trouxe outros elementos, foi trabalhando, né? A gente foi construindo essa dramaturgia mesmo, essa sequência, né? Então a gente pegou realmente só essa ideia inicial e aí foi criando outras coisas nesse trabalho, que depois também ele está disponível online no canal do Florescer do Clown, quem quiser assistir, mas ele está muito mais cru do que está hoje, né? Porque inclusive a direção foi online, né? A D estava lá em Jacarezinho, porque a gente estava bem no meio da pandemia mesmo, assim, 21, e fez a gravação, tudo. Ela ficava no celular me assistindo, gravando de outro lugar. Então tava assim, aquela coisa bem a pandemia mesmo. E aí agora eu tinha inscrito o projeto em outros lugares, queria levar ele no presencial, mas eu queria elaborar melhor também, poder fazer um projeto com uma circulação boa e tal, e melhorar, né, algumas coisas também do cenário e tudo mais. E aí deu certo o FIC, né? Foi em 2024 que foi aprovado, mas só foi liberado, né, o ano passado, no final do ano passado. E aí agora que a gente começou a realizar esse ano, né? E começamos o ano passado, na verdade, mas estamos finalizando o processo agora. E aí no presencial é outra coisa também, né? Daí a Delvane veio para cá, para Campinas, ensaiou presencialmente, ela veio em 2 períodos intensos, né? Que a gente melhorou. Ainda estamos em processo, né? Porque nunca para, então acho que é importante dizer para vocês assim,
né, que sempre tenho que melhorar, né? Então, é, a Delvane pega bastante no meu pé para várias coisas que eu preciso estar em treinamento, porque é Eu queria que você importante. falasse sobre as suas dificuldades de estar em cena, da sua palhaça, né? Queria que você Uhum, falasse, isso é importante as pessoas ouvirem, né? tá. É, Qual é? eu... Você falou até agora, é tudo Só flores. coisa linda, né? É lindo, eu quero saber fazendo as suas dificuldades, quais são as suas dificuldades, né? Porque Uhum, no início eu falei que eu trabalho provocando a palhaça. Você é diferente. Eu não posso te provocar. Se eu te provoco, você perde totalmente o chão. Não que você não possa perder, tem que perder também. Para você é diferente. Você é na base da repetição, da marcação mesmo, uhum, né? Você vai na sua lógica, eu vou te apontando a lógica e você vai na repetição. Para vocês verem, gente, cada processo é um, né? Que eu iniciei falando, até foi bom você tocar nesse assunto, Renata, porque pode dar esse exemplo uhum, da palhaçaria, comumente, né? É através da provocação, mas tem pessoas que não dá para você provocar. Como eu conheço a Renata desde os 11 anos de idade, conheço muito bem a Renata, então eu sei que eu não posso ir por esse caminho. Então ela se perde, né, em devaneios, ela sai do foco, né? Ela foge, ela vai falar de produção, como ela falou agora há pouco aqui, só falou produção, só falou mas não entrou na palhaçaria. Então a dificuldade dela é entrar na palhaçaria, né, Renata? Então quais foram as suas dificuldades no embate comigo, na direção? Fala aí. eu acho que uma primeira é a questão de eu estar fora de cena há um tempo, né? Eu estava mais nos bastidores, mais como professora, e, e quando eu fui voltar agora com a D, precisava trabalhar mais as reações da palhaça, né? Poder triangular mais com a plateia. Então, tá trazendo mais do que está acontecendo comigo como palhaça ali em cena com a plateia. De estar bem presente no corpo mesmo. Então, eu tenho um racional bem forte, eu tenho uma mente bem devagadora, assim, que eu vou longe, né? Tem uma certa tendência, quase TDAH, né? Que eu vou, assim, tudo ao mesmo tempo, é um radar de tudo ao mesmo tempo vai acontecendo na minha cabeça. E aí, o meu esforço é de estar presente ali na ação do que eu tô fazendo, só que ao mesmo tempo tá em escuta com o público, né? Porque isso que a Giovanni falou, né? Eu me apoio na lógica da construção, inclusive da cena. Então, na lógica das ações. Então, para mim, às vezes, quando a gente mudava alguma coisa, não, em vez de fazer isso, vira aquilo. Aí demorava um tempo para eu memorizar essa outra coisa, né? E porque eu ficava na lógica daquela ação, assim, eu vou, né? E também tem, né, o vício da atriz, né? Porque como atriz, muitas vezes, em muitas linguagens, a gente faz realmente, né? Trabalha repertório e depois finaliza com uma versão final, né? Do jeito de falar, do jeito de se mover, do jeito de se relacionar com outro ator. Então, eu tenho, né, essa formação de atriz e atuação há muito tempo também antes de começar a trabalhar tanto como professora, como atriz. Então, eu tenho esse vício de precisar finalizar, né? E a palhaçaria a gente tem que estar nesse lugar de abismo, né? Que a gente tem que se jogar porque as coisas vão nos atravessar e fica muito melhor quando a gente consegue improvisar com o momento presente, né? E o momento presente significa tudo, não só o público ali, mas também como eu tô sentindo naquele dia o que eu tô fazendo, né? Qual é o sentido para mim naquele momento do que eu tô fazendo. Então, às vezes funciona bem, às vezes, né, não muito,
e até a gente chegar num lugar de insegurança segura, né? Que você fique seguro nessa insegurança. É, Tocou na vulnerabilidade, na né? Assim, vulnerabilidade, é. filme, um espetáculo, para ele ficar pronto mesmo, ele tem que ser a partir de 20 apresentações, entendeu? Porque esse entendimento com o público, esse entendimento com o material, trazendo a técnica que ela estava falando da reação, né? Que ela tem essa dificuldade da triangulação, peguei muito no pé nessa questão. Então, na relação com o público, né? De não desconectar do público. Então, você tem que fazer a partir da 20ª, assim, apresentação, né, você vai entendendo o material, né? Então, o espetáculo, quando ele estreia, o espetáculo de palhaçaria, ele não está pronto, porque ele tem várias questões ali que precisa ser de tomar consciência, não só na mente, no corpo, que palhaço é corpo, é corpo. Você tem que treinar seu corpo, você tem que ter um repertório de ações e reações. Eu, uma época, hoje eu controlo mais, mas uma época eu treinava tanto, né, meu corpo na reação, que eu assustava com bombinha, né, e o dentista era sempre muito difícil, eu tinha que conversar com o dentista, falar, você tem que dizer o que você vai fazer, porque senão eu vou reagir, sem pensar, meu corpo reage. Então, eu fui me tocando disso depois que eu comecei a levar bronca, né, você não pode fazer isso. Aí eu saquei, falei pro dentista, não, eu sou palhaço, eu treino meu corpo para reagir, se você me faz alguma coisa, antes de eu pensar, ele vai reagir. E tem que ser isso, tem que ser antes de pensar. E para isso, você tem que trabalhar um repertório de ações e reações. Anotar esse repertório, dar nome a essas reações. E repeti-las para tornar-se orgânico, né? Então, com a Renata acontece isso, né? Porque essa reação, ela desliga dessa coisa de reagir e agir, né? Da triangulação e tal. Então, eu pego no pé dela com isso. Agora, né, vai voltar, voltou para uma oficina, uma assessoria técnica, então é legal para isso, para você estar com outras pessoas, estar treinando também, né? Porque, às vezes, é um tempo, né? A Renata tem essa coisa de ter parado, então eu falei para ela, volta a fazer aula, volta para estar com outras pessoas, para ir relembrando no teu corpo o que é essa figura, né? O que é essa linguagem. Porque às vezes fica muito tempo afastada e é palhaça e faz outras coisas, então deixe, né, de mexer com o material, então o corpo vai se distanciando, não é nem que ele esqueça, ele vai distanciando daquilo. Então, vai para a sala de trabalho novamente para relembrar o corpo daquilo que é necessário fazer. Tem uma pergunta aí, Renata, eu vi ali, alguém perguntou. A Clara, ela queria perguntar para você e para mim, mas também para todos os palhaços presentes que quiserem falar, né? Como iniciar, né? O que seria considerado o pontapé inicial? É ir atrás de cursos e oficinas? Então, essa foi a pergunta dela. Clara, onde você mora? Que estado, que cidade? Oi, eu moro em Campinas, em Uhum. Barão. Então, Clara, inclusive, ela é do projeto D. Ela é a nossa art designer. ah, então, Clara, tem que fazer cursos, né? Tem pessoas que fazem iniciação, né? E tem que começar com cursos, com oficinas, e fazer cursos, né? Lá em Barão Geraldo, Campinas tem muitos profissionais, né? Incluindo a Renata, tem outros tantos, tem o Ricardo que dá oficina, tem a Naomi que dá oficina, tem o Ezio que dá oficina, tem mais uma, esqueci o nome daquela menina que a gente estava falando aquele dia, tem muita gente. Então, eu começar a fazer oficina, que ali você vai treinar, você vai fazer jogos, vai fazer dinâmicas, e vai descobrindo essa figura, né, que está aí adormecida, né? Você tem que despertar essa figura, construir essa figura
teatral, né? Teatralmente falando, né? E a palhaçaria é essa de aprender o que, que é isso, é essa liberdade, é essas coisas que a gente estava conversando, né? Na relação com o público, nas reações, no impulso que eu falei para o Lucas, né? De ter esse impulso de fazer, né, dessa liberdade de fazer, desse conhecimento a mais que nos é dado, né, desse crachá de liberdade, né, que nos é dado, nos é lembrado, né? E é isso, Clara, fazer curso. Obrigada. É o caminho mais fácil, né? Digamos assim, né? Porque tem gente que vai realmente para a rua experimentando, né? No circo, às vezes leva um pontapé lá, entra em cena, mas de certa forma estava no ambiente observando, né? No circo vem muito de pai para filho, né? Mas a gente vem dessa linhagem, Clara, do palhaçaria no teatro, né? Então, que vem de um treinamento corporal, que vem de técnicas codificadas, que a gente vai entendendo as técnicas, né, da palhaçaria, se entendendo dentro e criando o nosso. A palhaça vai surgindo, né? Vai surgindo, geralmente nos ambientes de sala de aula, são esses momentos coletivos onde, na relação, o palhaço vai se construindo. E aí pode ser, inicialmente vai se construindo na relação ali na sala de aula, que é um ambiente mais seguro, digamos assim, né? Também para a gente poder estar construindo esse palhaço até um determinado momento que a gente se sinta mais confiante e poder fazer, a gente chama saídas de palhaço, que pode sair para a rua, experimentar um pouco do que você já levantou em sala de aula, um pouco com o público, que aí constrói um outro repertório, né? De assim, quando a gente vai com o público, a gente testa E nunca coisa. sozinha, né? Que eu falei lá para, acho que o Lucas, nunca faz sozinha. Vai com mais palhaço, vai com uma pessoa sem estar de palhaço, porque a rua já é mais perigoso, tem muitos estímulos, muitas pessoas, né? Então, nunca vai sozinha, né? Importante ir com outras pessoas. Como isso que a Renata falou, o lugar mais seguro é a sala de aula mesmo, né? Fazer o curso, uma oficina é o mais seguro, né? Tem palhaços que, claro, se fizeram na rua, né? O caso do Luiz Carlos Vasconcelos, o palhaço Chuchu, ele começou na rua, fazendo na rua, se vestia para rua, se vestia para rua. Apedrejaram ele, xingaram ele, jogaram água nele, muitas coisas. Ele se tornou um palhaço, assim. Então, como disse a Renata, o lugar seguro é uma oficina. E também assim, inclusive eu fiz um mestrado que eu estudei sobre o palhaço como uma imagem arquetípica, né? Que significa que está no nosso inconsciente, então está no inconsciente de todo mundo. E conforme a gente entra nessa vontade de poder fazer e propiciar uma possibilidade de estar no curso, a gente vai vendo esse palhaço, essa palhaça nascer, né? Então, às vezes é difícil chegar, né, Dê? Porque às vezes tem muita resistência para a gente chegar. Ai, mas como é que vai ser? Eu vou me expor? Como é que. Ai, eu tenho vergonha, mas e aí? Mas aí eu não quero e tal. É, E você vê que eu tenho experiência nesses anos, porque a minha experiência como professora não foi para criação cênica, eu fui para um ambiente terapêutico, eu fui dar aula num grupo terapêutico e vi pessoas que não queriam ser atores nem palhaços experimentarem a palhaçaria e mudarem a vida. Tipo, em uma semana começar a mudar coisas na vida. Gente desempregada arranjava emprego, gente que não namorava ainda começou a namorar, sabe? Começou a movimentar a vida, porque se movimentou conteúdos que estavam ali parados. Então, eu fui vendo esse poder da palhaçaria também, né? Que eu via em mim já, para mim me ajudava muito a minha vida, fui me reconhecendo palhaça e a palhaçaria ia me ajudando a estar melhor em cena também, né? Porque ela tem muito essa coisa da relação, de você estar ali realmente no momento presente, não é o personagem, é você em estado dilatado, é uma persona que você constrói. Você constrói uma persona, mas a partir de você mesma.
né? De coisas que você tem consciência e coisas que você não tem consciência também. Então vão surgindo coisas que às vezes você não sabe nem por quê, material que aparece lá, e aí depois às vezes você entende, às vezes você não entende, mas tem coisa que você entende depois, né? Sei lá, esse daqui foi um material que a gente fez com consciência, porque eu, né, que quisemos trabalhar sobre esse tema, né? Mas até quando ele virou na boutique, a faxineira na boutique, eu não entendia, mas e daí o que que tem a ver com a minha história? Eu que sou sempre quero entender o que que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo e tal. Mas o que tem a ver eu com esses manequins aqui, gente? Tipo, nada a ver, tipo, pensando no ponto de vista pessoal, né? Aí a gente tem trazido no bate-papo lá, depois também do espetáculo, a gente tem uma oportunidade de ter um bate-papo lá também, que aí eu tenho falado com a Delvânia, assim, essa perspectiva de entender relacionamento humano, assim, que a gente tem relacionamentos ilusórios, né? Então, a gente imagina que a gente está com uma pessoa que é outra pessoa. A gente não vê a pessoa como ela é normalmente, né? Demora até, aí cai uma hora, cai uma ficha. Nossa, a pessoa é assim, bom de ruim, né? Assim, a gente às vezes demora para entender quem a gente se relaciona. E a gente também se faz passar por uma outra pessoa que não é para se relacionar. Então, tem esse conteúdo que veio de uma forma inconsciente, assim, ele veio dentro da criação, assim, mas ganhou sentido para mim depois, entendeu? Então, tem coisa que vai criando sentido depois. Então, às vezes vem, porque são vários exercícios, né? Então, você faz exercício, sei lá, de dublagem, faz exercício, é, pode falar. Mas assim, necessariamente a gente precisa entender, ter explicação. Não Tem, precisa. Eu que preciso. mas é o seu jeito, É, né? sim. Você quer uma explicação, você quer ter um entendimento, você tem essa coisa racional, então você já vai para um outro caminho, né? Mas não necessariamente a gente precisa entender tudo, né? Por exemplo, o espetáculo lá, Mortes Ardentes, começa eu desenterrando a Silvia, tá numa sepultura. Quer dizer, não tem que entender, né? Quer dizer, claro, você vai pensar, eu estou resgatando ela por causa da arte. É um resgate, né? Que a arte, também a gente começou em tempos de pandemia, a arte sempre traz esse resgate, né? Se a gente for pensar. Mas não precisa ter esses entendimentos, não precisa estar tudo casadinho com a sua vida, não precisa. Não precisa. Não precisa estar tudo casadinho com a sua vida, né? Quando eu fiz a mala, em 97, as pessoas, depois eu me casei em 2001, ai, e agora? Você vai continuar fazendo a mala? Porque a mala era, ela chegava com um buquê, que você ia encontrar alguém que tinha um buquê igual. Eu falei, gente, mas não é a minha vida, não tem nada a ver. Ah, agora que você casou, eu falei, claro que eu vou continuar, lá é a Margarida, não tem nada a ver, porque eu casei, não vou fazer. Quer dizer, então, né? Não, 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 não é por esse lado aí. Você quer entender? Ah, tá, isso tem uma relação com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe. Ok, mas também não precisa ficar trazendo isso, né, no psicológico, no emocional. Né? É um arquétipo, o palhaço. É, mas ele não. Ele tem, tem obras e obras que é nonsense total, assim. Nonsense, ele não tem explicação, ele não é, ele sai fora da normalidade, né? O palhaço, ele é transgressor, ele transgride as normas, né? A gente não pode esquecer disso. Ele transgride as normas, ele nos leva para uma viagem, como eu falei no início, para um outro mundo de possibilidades, né? Então, por que não se apaixonar pelo manequim? É. Essa mulher pode estar solitária, essa mulher pode não ter ninguém, então ela brinca, né, que ele é o namorado dela, é a idealização dela de masculino, né? Enfim, né? E no palhaço pode tudo, né? Na palhaçaria pode tudo, pode ser feiticeira, rainha, enfim, demente, enfim, tudo, né? Ela, o nariz, né, a máscara, ela te dá essa possibilidade, esse aval, né? Esse crachá de possibilidade. Você pode, sim. Tá, a Ana tem uma pergunta. A gente está passando, É, chegando já no 20.
Já deu tempo, mas a gente pode ouvir sua pergunta, Ana. Se alguém tiver mais perguntas, pode estar colocando aqui no chat ou lá no grupo. Tá todo mundo aqui no grupo, né? A gente pode tentar responder alguma coisa lá depois, e enfim, o grupo vai ser transformado para agora, quem quiser ficar para para a próxima oficina, né? Pode estar já ficando por lá. Mas pode perguntar, Ana, daí depois a gente já vai para o encerramento. Boa noite. Boa Todos noite. me ouvem? Sim. É... na verdade não é bem uma pergunta, mas um devaneio, assim. Eu tô retornando agora, assim como você, Renata, eu me tornei mãe há 2 anos, então é todo um trabalho, né? Eu estava trabalhando com palhaçaria, eu parei para maternidade e tô retornando agora com um projeto. E aí a minha pergunta vem mais no sentido, né? A Delvane já falou alguma coisa de se jogar na rua, de procurar aulas, de estar junto com outras pessoas, mas acho que é uma pergunta mais interna, assim, de como começar esse trabalho criativo, né? Porque, assim como vocês, eu percebo que, com certeza, é um projeto que vem muito do meu pessoal, né, do meu interno, uma temática que me atravessa bastante e que eu senti necessidade de botar isso no palco. Então, eu não estou sabendo como transformar todas essas inquietações, toda essa temática é, dentro de um processo criativo, começar esse processo criativo, né? Vai ter uma direção, é claro, esse projeto está para começar no ano que vem, mas eu queria já ir dando umas pescadinhas, assim, né? Estou retornando com aulas, estou junto com um colega que é palhaço também, a gente está montando um espetáculo de rua, então aos pouquinhos estou conseguindo retornar aí na ativa, mas enfim, era mais isso, assim, como me provocar, sabe? Tipo, uma autoprovocação nesse sentido. Não sei se fui clara, mas é isso. Ana, é o seguinte, é a parte chata, é a parte de ir para a sala de trabalho, por exemplo, você quer falar de maternidade, né? Então, levar os elementos que compõem esse cotidiano, né? E ir improvisando, né? Fazendo. É um bebê que você está trocando e um leite que está derramando no fogo. Vai se colocando assim, desafios, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Eu vejo maternidade, já vejo uma mãe fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Respondendo no celular, que é uma característica de nós mulheres, né? Respondendo no celular, amamentando a criança e atendendo a porta que é o cara que veio ver ali a medição da luz, né? E aí é isso. E daí fala, Ana. Comentário. Eu estava ouvindo a reunião, dando banho na criança, e o marido não chegava, e eu tentando participar e querendo perguntar, e a criança tocando terror, tocando brinquedos, esparramando água para todo lado. É exatamente isso. Parece que a palhaçaria ela está constantemente na minha vida, no submundo, digamos assim, né? Então, anote essas coisas, né? Por exemplo, uma situação que é cômica, que é uma loucura, né? Que a gente pensar na maternidade é uma loucura, não vem manual, né? Não vem manual. Então, você tem que aprender fazendo. E a palhaçaria é muito isso, aprender fazendo, né? Não adianta ter as ideias e não pôr em prática, entende? Então, aí você testa e anota. Tem a ideia e anota. As coisas, elas demoram a serem feitas mesmo, né? Elas não são assim, a não ser que você esteja lá já em sala de trabalho, com tempo para isso, né? Pelo menos uma vez por semana, vá numa sala, que seja uma hora que você possa deixar o bebê com alguém, uma hora, mas vai com seus elementos e teste, e faça, né? Hoje eu vou testar aquela situação que eu tinha acabado de trocar ele
tinha acabado de me arrumar, a gente ia sair, ele vomitou em mim, entendeu? Sabe? Isso acontece, ai, acabei de dar banho, ele fez cocô de novo. Então, sabe, é essa mãe que tem que estar amorosa com o bebê, mas dentro tá assim, puta que pariu, de novo ele fez cocô. Já, ai, meu Deus, mas ai, filhinho, entendeu? Essas coisas que às vezes no cotidiano, né, uma mãe, a gente fica naquela coisa, não, mas a mãe tem que ser amorosa, a gente tem que aguentar. Mas a palhaça não precisa aguentar. Pode dar um grito, ela pode, entendeu? Ela pode pirar, né? O que você, por exemplo, qual seria esse cano de escape que você daria seu grito nesse cotidiano que está aí, que às vezes chega uma hora que você fala, ai meu Deus, com todo o amor que você tem pelo teu filho, com toda escolha que você fez, mas chega uma hora que você fala, ai meu Deus do céu, eu quero uma ajuda e não tem, enfim, sabe? Tudo isso, né? E mas tem que praticar, mesmo que seja na sua casa. O bebê está dormindo, vai lá na sala, pega e faz, tenta, traz, põe o nariz, põe o sapato, né? Coisas que traz a sua palhaça. Para mim é o sapato, né? Muito assim do andar, né? O sapato, uma, uma roupa que é livre, uma peruca, o que que é que compõe a sua figura. E vai fazer, enquanto ele está dormindo, entendeu? Deixa esses canos de escape, deixa esses escapes, né? Saírem, né? Esses impulsos saírem. O que você seguraria no cotidiano, você solta na palhaça. É um caminho. Ah, legal. E até comentar bem rapidinho, Ana, que eu tive essa vontade também quando tinha filha bebê, né? Porque a gente fica muito na maternidade, assim, né? E com os perrengues todos. Para mim era muito interessante. Eu realizei uns videozinhos, assim, só na pandemia e tal, mas que era pandemia, né? Um pouco depois, né? Um pouco antes eu comecei a fazer assim, mas era pra mim mesma, sabe? Tipo, às vezes eu fazia um videozinho, anotava alguma coisa, mas eu também não realizei ainda esse desejo de fazer uma coisa na maternidade, mas eu acho que é um tema ótimo mesmo, de ir anotando, isso que a Dê estava falando, né? De você ir vendo o que acontece, né? Situações que te deixam angustiada, né? Eu lembro que, por exemplo, eu não conseguia tomar banho se não chegasse alguém enquanto tava sozinha, né? Então, tipo, quando era bebezinho, colocava ela na cadeirinha de balancinho ali, eu corria no banho, ficava ali olhando pra ela. Se começava a chorar, tinha que sair rápido, né? Então, essas coisas, assim, que é palhaça mesmo, né? Que é realmente a mãe palhaça, né? Tendo que dar conta de mil coisas ao mesmo tempo e trabalhar um monte de coisa, né? Mas legal, boa sorte e vamos trocando aí. Então, gente, agora a gente vai encerrar, né? É, E aí queria dizer que o grupo então fica aberto para quem quiser ficar lá. Eu vou deixar aberto o chat para vocês poderem fazer perguntas, é, e também para anunciar a próxima oficina, né? Que vai ser dia 21 de maio, que é uma quinta-feira, às 21 horas. Oh, quer dizer, desculpa, às 19 horas até às 21, são 2 horas. Que aí vai ser uma oficina introdutória, que eu vou estar trazendo alguns conceitos iniciais da palhaçaria e a gente pode, né, estar conversando lá também. Então, eu convido vocês para poderem vir, né? Eu tenho esse viés aí da palhaçaria com autoconhecimento, então tem essa pegada que é o florescer do clown. Então, eu tenho esse jeito aí, né, que eu vou estar trazendo um pouco nessa pesquisa pessoal também, né? Desse compreensão pessoal, para mim é importante, enfim, para quem for importante também pode embarcar nessa e estão todos convidados. Podem convidar outras pessoas também. E depois vai ter, como eu falei, aqui em Campinas, dia 30 de maio, à tarde, é um sábado, no céu Vila Esperança. Mas aí depois a gente vai divulgar direitinho, já está divulgado na página da Cia Florescer, @Cia Florescer, e também
A Florescer do Clown é uma outra página. E o Renato era o Kimini. Eu tenho 3 perfis. Se a Florescer estava parado um tempo, ele é um perfil menorzinho, mas ele que a gente comunica principalmente. Vou colocar aqui para vocês, quem quiser seguir. E Florescer do Clown tem também YouTube, tem vários vídeos, tem live inclusive com a Delvane, uma live que ela fez comigo. Quem quiser assistir também lá, que a gente falou de princípios da palhaçaria. Aí tem live com o Ézio, também com a Ana Vu, sobre princípios da palhaçaria. E tem uma aula de princípios da palhaçaria minha. E queria agradecer muito a presença de todos, especialmente da Delvane, né, que topou estar aqui com a gente, participar. Também agradecer a Cris, que é a produtora, Clara, nossa designer, e várias outras pessoas que estão aqui também no projeto com a gente. É, Agradecer cada um, o Alfic, né, a Campinas que pôde dar essa oportunidade, Prefeitura de Campinas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E é isso aí. Também dar a palavra para a Delvane para poder também se despedir, encerrar aí também, a parte dela. Agradecer, dizer para vocês que é fazendo que a gente vai conquistando a nossa figura. Eu olho para trás, passa tão rápido, né? Já vou para 29. Em 29 eu faço 40 anos de palhaçaria, então parece que foi ontem, né? Foi em 89, né? E as coisas vão rápido, mas o mais importante é não desistir. Né? Mesmo que às vezes você tem que parar por algum momento, mas não desista, porque, como eu falei, é só o tempo que vai trazer essa figura potente na sua vida. E sucesso para todos. Obrigada, Renata, esse projeto. Obrigada, que bom vê-los. Vem ver, os filhos são tão longe. Estava aqui também a Mora, que é do Espírito Santo, que também estou no projeto com ela. Aí a Ana, né, Daniel, que a gente sempre se fala. Muito obrigada, obrigada, Renata. Boas apresentações. Depois diz aí a apresentação que você vai fazer, né, em Campinas. Quem estiver por Ah, é lá pode te verdade, assistir. verdade. É verdade. Então, é Débora também, bem-vinda. Débora é uma aluna antiga minha aqui que está sempre presente também. Tenho ainda 3 apresentações desse número. A gente vai ter no dia 15 de maio no Céu Florence, às 2 da tarde. No dia 16 de maio, no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, é um sábado, às 19 horas. E no dia 28 de maio vai ser no Teatro Maria Monteiro, às 19 horas também, é uma quinta-feira. E lá a gente vai ter, além do número da palestra da Faxineira da Boutique, a gente vai ter uma participação especial da Palhaça Tertúlia e o Fantástico Circo de Pulgas. Então a gente vai estar fazendo, ela também fez um FIC em Campinas e eu queria fazer uma coisa também que pudesse trazer um outro número junto, uma experiência de mini cabaré, né? Que a gente chama cabaré quando você junta vários números. Então o número ele não é um espetáculo completo, né? Ele é mais curto. Então o meu tá variando entre 17 a 20 minutos às vezes quase. E depois a gente vai ter um bate-papo também lá nesses dias. E aí vou continuar ali postando no Instagram, no grupo também vou avisando. E é isso, gente. Muito obrigada. Zinha, da Renata já é uma cena curta, sabe? Ela já está quase virando um espetáculo. Porque os números para festivais tem que ser 5 minutos, 8 minutos, 10 no máximo, já é longo. Da Renata já está uma cena, sabe? Então, para festival, vocês têm que pensar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Isso é um número. Dela já está uma cena, sabe? Uma cena curta, mas já é uma cena. Quase um espetáculo, né? Mais aí uns 20 minutos, 30 minutos já vira um espetáculo, né? Tá bom? Legal, gente. Então, obrigada e até a próxima. Espero vocês. Um beijão.